capítulo 6, do versículo 9 ao 13. Portanto, orai vós deste modo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoai-nos as nossas dívidas, assim como nós também temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes entrar em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Você conhecia esse texto? Você já orou, rezou ou recitou o Pai Nosso como ele é conhecido? Eu penso que mais de uma vez. O difícil é saber quantas vezes você já fez isto, não é verdade? Mas você já notou que nele nós propomos uma condição a Deus? Eu vou repetir esta proposta. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Portanto, se essa condição não for cumprida, a nossa oração não será respondida. Estamos comprometidos com o Senhor em liberar perdão para os outros, mereçam ou não. O perdão é uma ponte, da qual todos nós precisamos para passar para o outro lado. Quando liberamos perdão, construímos esta ponte. Quando negamos o perdão, a destruímos. Estamos obrigados a perdoar, mesmo quando não parece necessário. Todos dizem que o perdão é uma ideia maravilhosa, até que tenham que perdoar algo. Nem sempre é fácil pedir ou liberar perdão. A incapacidade de perdoar aos outros lhe impede de receber o perdão de Deus, pois é dando que se recebe. A escolha é sua, não é do seu responsável. O pai não pode perdoar pelo filho, nem o filho pode perdoar pelo pai. O pastor não pode perdoar por nenhum membro, e nenhum membro pode perdoar pelo pastor. Pode orar, mas não perdoar. Pode interceder, ensinar, advertir, mas não orar. Um dia você vai ter que lidar com isto. E não adianta ficar pensando: minha mãe ora por mim, ela faz o que é necessário, eu estou protegido. Não funciona assim. O perdão é mais importante para nós do que para as pessoas que devemos perdoar.
porque Ele mantém o nosso coração limpo e agrada a Deus. Aqueles que não têm inteligência suficiente para entender que somos imperfeitos e que carecemos da misericórdia divina, também não podem entender que o perdão é vital. O perdão não é algo que surge naturalmente. Ele é o resultado de uma decisão. E você, assim como em qualquer ser humano, o mau humor surge normalmente na vida. O rancor vem quando você nem está pensando nele. É quase que imediato. O perdão, no entanto, requer uma escolha e um esforço da nossa parte. Não se pode impor ao perdão a quem não está disposto a recebê-lo. E não podemos forçar por constrangimento nem por diligência humana. O verdadeiro perdão é um fruto exclusivo do céu. Devemos perdoar, independente de quem está certo ou errado. Devemos perdoar porque precisamos do poder de Deus em nossa vida. E o poder de Deus é liberado todas as vezes que perdoamos uns aos outros. Tiago, capítulo 2, versículo 12 e 13, diz: falai de tal maneira e de tal maneira procedei, como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Porque o juízo é sem misericórdia para aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Isso quer dizer que naquele momento decisivo, quando lhe acusarem de todos os erros e falhas que são chamadas de pecado, o Senhor vai dizer: eu o recebo mesmo assim. Venha para a minha direita, servo fiel. O apóstolo Paulo, em sua epístola aos Colossenses, fez uma descrição do triunfo do perdão do Senhor na cruz e como esse perdão nos afetou. Colossenses 2, 13 a 15. E a vós, quando estáveis mortos nos vossos delitos e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-nos todos os delitos. E havendo riscado o escrito de dívida que havia contra nós nas suas ordenanças, o qual nos era contrário, removeu-o do meio de nós, cravando-o na cruz, e tendo despojado os principados e potestades, os exibiu publicamente e deles triunfou na mesma cruz. Amados, foi destas dívidas
que você disse: só me perdoe quando eu perdoar os outros. Se eu não perdoar, não me perdoe. Quando você nega o perdão a alguém, está dizendo: eu não preciso da cruz. As minhas dívidas não precisam ser riscadas do livro da vida. É o orgulho assumindo todas elas. Será que ele as pode pagar? Amados, é melhor seguir os conselhos da Bíblia. Efésios 4:26 diz: irai-vos, mas não pequeis. Portanto, cada um negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga Jesus. Assim como o perdão de Jesus despojou o diabo em uma escala cósmica, o perdão que estendemos aos outros desarmará o inimigo nos relacionamentos terrenos. O perdão neutraliza a ação de Satanás nos relacionamentos. Existem crentes que são devagar, verdadeiras rodas presas, se sentem amarrados e oprimidos e não sabem por quê. Se você for fazer uma investigação, não se surpreenda ao descobrir que estão guardando ressentimento em seu coração. Alguns não vão querer admitir, talvez nem saibam, mas é bem provável que seja exatamente isto o que está acontecendo. Hebreus capítulo 2, versículo 1 diz: portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Amados, a chave para a vitória está em uma única decisão. Eles precisam perdoar e libertar os outros para que o poder do perdão possa ser liberado na vida deles. O perdão é uma chave vital para exercer poder sobre principados e potestades. Os valores do mundo dizem: é muita falta de vergonha. Depois desta e daquela ocorrência, andam como se nada tivesse ocorrido. Este é o julgamento do mundo. E Satanás é o príncipe deste mundo. Olha o que diz João 14:30. Já não falarei muito convosco, porque se aproxima o príncipe desse mundo, e nada tem de mim. E eu pergunto, você decidiu ouvir a voz de quem? Qual é a sua escolha? Eu lhe dou um conselho. Não tenha medo do ridículo. Liberte-se. Viva a vida que Deus planejou para você.
Abandone esta vida de engano, de dor, de sofrimento e de raiva. 2 irmãos descobriram isto há muito tempo. Jacó enganou Esaú em 2 coisas das mais importantes nos tempos bíblicos, que eram o direito da primogenitura e a bênção reservada para o primogênito. A única coisa que impediu Jeová de ser conhecido como Deus de Abraão, Isaque e Esaú foi uma lentilha, foi um guisado. Possivelmente, na teologia de Esaú, cabia um versículo que é muito conhecido ultimamente. Ele diz: não tem nada de mais não. Que mal há nisto. Conheço tantas pessoas que fazem isso, estão aí. Também não sou de ferro. Amados, Esaú entregou-se aos desejos carnais, em vez de valorizar o que realmente tinha valor. É certo que Jacó trapaceou com a concordância e ajuda de Rebeca, sua mãe. É mais fácil perdoar um desconhecido do que um ente querido. Anos mais tarde, Esaú saiu à procura de Jacó com 400 homens. Jacó procurou a Deus e Deus soube convencê-lo. Como Jacó não tinha para onde correr ou onde se esconder, procurou Deus. Quantos de nós só procuram Deus quando não tem estas alternativas? Quando os irmãos se encontraram, Jacó humildemente procurou o perdão e a reconciliação. Havia algo diferente em Jacó, e Esaú reconheceu isso. O perdão que fluía de Deus, por intermédio de Jacó, alcançou Esaú e o transformou. A Bíblia diz que Esaú desceu do cavalo, correu ao encontro do irmão e abraçou-o em lágrimas. Está em Gênesis 33, 4. Então, Esaú correu-lhe ao encontro e abraçou e beijou e choraram. Somente o perdão de Deus pode liberar esse tipo de poder para transformar a vida de uma pessoa. Em questão de segundos, o perdão apagou 27 anos de amargura e de ódio. Os mensageiros que Jacó enviaram não puderam parar Esaú. Nem os presentes que ele enviara. Somente o perdão pôde deter Esaú e, por fim, a inimizade. A humanidade tem padecido de uma doença fatal. Essa doença chama-se rancor, inimizade, raiva, ódio, desamor.
pessoas têm se aprisionado numa jaula e ficado apegadas a uma raiva, sem perceberem, estão se destruindo. Amados, não importa a quem a raiva é direcionada, se aos nossos familiares, à igreja ou ao destino. Quando semeamos falta de perdão, temos uma colheita de sofrimento. O perdão é uma graça essencial de Deus. É um dos componentes vitais da salvação. Sem perdão não há esperança para nenhum de nós. Precisamos perdoar, mesmo sabendo que temos o direito de ficar irados e magoados. Precisamos aprender a renunciar o direito de revidar. Sempre alguém vai lhe dizer: você é tolo, fizeram isso com vocês, você tem o direito. Responda: eu sei, o que fizeram comigo não é correto, eu posso dar o troco, mas eu renuncio ao direito de revidar. Os crentes repetem sempre a informação de que o diabo está vencido e que temos o poder do nome de Jesus. Eu também gosto de repetir, pois eu creio nisto. Mas também é bom lembrar o que o apóstolo João disse. Na sua primeira epístola, capítulo 2, do 4 ao 7. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Mas qualquer que guarda a sua palavra, nele realmente se tem aperfeiçoado o amor de Deus. E nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz estar nele, também deve andar como ele andou. Amados, não vos escrevo um mandamento novo, mas um mandamento antigo, que tendes desde o princípio. Esse mandamento antigo é a palavra que ouvistes. O diabo pode se esconder num espírito rancoroso. Mas nem o diabo, nem qualquer demônio no inferno pode resistir ao perdão. Eu vou repetir isto. O diabo pode se esconder no coração rancoroso. Mas nem o diabo, nem nenhum demônio do inferno pode resistir ao perdão. Aqueles que estão prisioneiros no nosso coração precisam ser libertados. Devemos perdoar e liberar o poder de Deus em nossa vida e na atmosfera em nossa volta. Mas, infelizmente, alguns ficam num jogo mais ou menos assim. Agora você está liberado. Logo em seguida, já não está mais. É um tal de toma lá, me dá de volta.
Não é bom fazer isso. O povo de Jerusalém fez esse jogo de faz de conta e se deu mal. O rei Zedequias prendeu o profeta Jeremias por ter profetizado a queda de Jerusalém como juízo de Deus. Quando a cidade estava cercada por Nabucodonosor e seus aliados, o rei decidiu observar a lei da remissão do perdão a cada 50 anos. Vocês veem isto em Deuteronômio 15. O rei convocou o povo e fizeram um pacto para libertar todos os escravos, como a lei dizia. Então, o perdão liberou o poder e amarrou os propósitos de Satanás nas regiões celestiais. Quando eles estavam sob o temor da morte, concordaram com tudo. Mas quando a ameaça passou, voltaram a ser egoístas e tomaram seus escravos novamente. Vejam Jeremias 34, vocês vão encontrar isso. Eles devem ter pensado, Nabucodonosor ia sair de qualquer jeito. Fomos na conversa de Jeremias. Quando fizeram isto, anularam o perdão. O inimigo voltou e deu a eles exatamente o que tinham dado uns aos outros. Os antigos proprietários foram levados para a Babilônia como escravos, enquanto os escravos ficaram na terra e tomaram posse de tudo. Quantas as vezes agimos desta forma? É um tal do toma lá e traz de volta. Esquecemos os ensinamentos e ficamos remoendo as ofensas, fazendo que estas pessoas tornem a serem escravos da nossa falta de perdão. Deus está atento para este fato. Se de repente Deus pedir uma auditoria de sua conduta nesta área, será que você está preparado? Lembre-se que Deus não precisa de auditoria. Ele já conhece todas as coisas. Portanto, não deixe o rancor se apoderar da sua casa, do seu casamento, da comunhão com os irmãos ou de seus negócios. Um espírito de rancor não resulta em um final feliz. Perdoe e liberte-se de estar entre aqueles que perguntam sobre o número de vezes que devemos perdoar. Mateus 18, 21 e 22. Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará o meu irmão contra mim, e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus lhe disse: não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Portanto, a minha oração é para que nesta ceia o espírito de perdão possa prevalecer no nosso coração. Amém. E alinhados com Ele, possamos tomar posse da vitória e do poder de Deus na nossa vida. Deus os abençoe.